eu sempre gosto de deixar registrado com quem está próximo, para que quando se cumprir, eu poder dizer, você e você estavam lá e você sabia. Eu vou sair desse momento que nós estamos vivendo, dessa faculdade, eu vou formar, nós vamos formar e tal, mas eu sei que quando eu sair daqui, eu vou entrar numa igreja e nunca mais eu vou sair, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo isso. Diogo, você tá de brincadeira, né? Você tá na onda, você tá louco aí de droga, como é que você me fala um negócio desse? Mas eu falei, Deus me falou, o Espírito Santo de Deus me falou aqui, eu tenho a certeza absoluta que isso vai acontecer. Tudo isso aconteceu por causa de um propósito. Um propósito intransferível. Eu me formo, minha irmã, morando aqui no Espírito Santo, ela me chama para passar alguns dias, para passar umas férias. E eu já com essa mensagem de Deus, o Espírito Santo de Deus, na minha cabeça, e eu vim com a certeza de que eu tinha que procurar a igreja e o local onde Deus tinha me falado que eu precisava ir. E uma das coisas que é importante ressaltar aqui, que eu não fiquei só com essa mensagem que o Espírito Santo de Deus falou comigo naquele dia, para deixar registrado, porque quando o Espírito Santo fala muito forte na minha vida algo desse jeito, eu sempre gosto de deixar registrado com quem está próximo, para que quando se cumprir, eu poder dizer, você e você estavam lá e você sabia o que eu disse. Então, eu falei isso com as pessoas que estavam ali. Eu virei para Miriam, para o Gabriel, os nomes aqui eu vou citar porque vai fazer parte da mensagem hoje. E eu falei para os dois, eu vou sair desse momento que nós estamos vivendo, dessa faculdade, eu vou formar, nós vamos formar e tal, mas eu sei que quando eu sair daqui, eu vou entrar numa igreja e nunca mais eu vou sair, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo isso. E aí na mesma hora, né, logicamente, já devia imaginar que ia isso acontecer. Eles viraram para mim e falaram o seguinte, Diogo, você tá de brincadeira, né? Você tá na onda, você tá louco aí de droga, como é que você me fala um negócio desse? Nunca que vai acontecer isso. Mas eu falei, Deus me falou, o Espírito Santo de Deus me falou aqui, eu tenho a certeza absoluta que isso vai acontecer. E aquele propósito estava sendo gerado naquele momento. E aí dando salto para 2013, final 2013, dia 2 de julho de 2013. Eu gravei a data, irmãos, porque foi algo profético que aconteceu na minha vida. Eu chego no Espírito Santo. Na primeira semana que eu estou aqui, eu já começo a procurar a igreja. Começo a visitei uma batista, entrei na batista, assisti o culto todo e minha irmã do meu lado, junto comigo. Eu falei, não é aqui que o Senhor me mandou. Fui numa outra igreja, acho que uma Assembleia de Deus, não sei qual que era mais, uma missão também, acho que eu fui. Fui em outras igrejas. Toda vez que eu entrava numa igreja, o Espírito não testificava que era ali. Mas aí, na rua principal, numa esquina, uma igreja totalmente diferente do que eu já tinha visto, com vidro na frente. Eu venho de Minas Gerais, onde as pessoas colocam um biombo na frente da igreja porque não querem que ninguém veja que elas estão lá dentro. E aí quando eu vi aquilo totalmente diferente do que eu já tinha visto de igreja, próximo da onde eu tinha acompanhado, uma igreja onde dentro dela todo mundo pulava, saltava, glorificando ao Senhor, lotada, um quadradinho mesmo, muito pequeno, mas lotado de gente. E eu não fui porque estava lotado. Eu entrei porque eu queria visitar a igreja, como eu já tinha visitado outras. Mas a partir do momento que eu entrei dentro da igreja, o Espírito Santo falou, é aqui. No mesmo culto que eu cheguei pela primeira vez, o Espírito Santo falou com o pastor. Deus te falou para você ficar aqui, né? Algo parecido com isso, eu não lembro as palavras exatas, mas ele falou comigo naquele dia. E testificou exatamente o que o Espírito Santo de Deus já tinha falado comigo desde o momento em que eu entrei naquela porta. Tudo isso aconteceu por causa de um propósito. Um propósito intransferível. Tinha que ser eu. Entrar naquela igreja
ficar naquela igreja, acontecer como aconteceu. Havia um propósito desde o início. Porque depois de 7 anos, vamos colocar assim, vamos contar os 7 anos, que o oitavo ele está se iniciando agora. 7 anos nessa igreja. Eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia desde lá do início com o pastor Carlos. Porque ele foi me ensinando várias coisas de amor à igreja. Uma coisa interessante aconteceu também lá atrás, que é a igreja me aclamar como diácono. A igreja me aclamou, não foi o pastor que me levantou como diácono. Lá era a Batista, na época, era por aclamação. Então, os líderes da igreja e alguns membros da igreja, eles que falavam quem seriam os próximos líderes dos anos. Eu acho que é mais ou menos assim que fala, né? A igreja se reuniu, foi feita uma reunião e o meu nome foi indicado para ser diácono. E aí eu acabei, né, recebendo essa unção sobre a minha cabeça lá atrás com o pastor Carlos. E ele me ensinou o que seria ser diácono, que era exatamente cuidar das coisas do Senhor, cuidar da igreja. Então, desde aquele momento, eu morava 7 quilômetros da igreja e eu ia a pé para a igreja 1 hora antes para abrir a igreja. E depois também, no final, eu fechava a igreja, junto com os pastores e tudo. Participamos de várias coisas, mas para quem me conhece hoje, me ver nos 7 anos que abri e fechei a igreja, eu não aprendi isso agora. Eu aprendi lá atrás. Já tinha um propósito lá na minha vida. Já tinha algo ensinado para mim lá atrás e que agora eu só voltei a fazer isso. Porque eu sempre digo que eu sou aquele servo que vou ajudar o pastor. E eu sei disso porque eu fui ensinado lá atrás. Então por isso que muitas vezes as pessoas me veem abrindo, fechando igreja, fazendo isso, mexendo com som, mexendo com aquilo, mas aprendi tudo lá atrás. Eu levo isso e carrego isso para a vida inteira, porque os meus princípios estão enraizados lá atrás. Só foi tudo renovado. Diogo, mas onde está o propósito intransferível? Quando nós chegamos agora, 2021, nós estamos a dia 15. Você lembra que eu te falei nessa história? Oh, glória a Deus. Aleluia. Você lembra que eu te falei que foi em 2013? Em 2013. Naquele dia que eu estava lá e tinha mais 2 pessoas que estavam ali, me ouviram, não acreditaram, mas foram testemunhas do que estava acontecendo na minha vida. E agora, 2021, dia 13. 13. Eu não sou nada ligado a números, mas é muita coincidência. Mas talvez é para marcar algo. E Deus ele faz tudo da maneira certa, na hora certa, no momento certo. 8 anos depois de uma promessa estabelecida, de um propósito que foi colocado na minha vida. 8 anos depois, o propósito que Deus deu a Jeremias: antes do ventre da sua mãe eu já te conhecia. Ana, Samuel, eu vou te dar um filho, e esse filho se chamará Samuel. E eu, como Ana, entrego esse filho nas mãos do Senhor, porque esse filho vai ungir mais tarde Davi, um rei. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Será que vocês estão compreendendo? Será que vocês estão junto comigo espiritualmente? O que eu estou querendo mostrar para vocês? O propósito, ele é intransferível. O propósito que foi dado a Jeremias é de Jeremias. O propósito que foi dado a Samuel é de Samuel. O propósito que é dado a Jonas para ir a Nínive é de Jonas. O propósito que foi dado para minha vida em 2013 é para minha vida e é intransferível. Mas sabe o que aconteceu? Dia 13, sábado agora, 13 de fevereiro de 2021. Uma dessas pessoas que estavam ali junto comigo, quando o Espírito Santo falou ao meu coração, que eu tinha certeza que era o Senhor falando comigo, e eu tinha voltado para o Evangelho, e ali tudo até agora tem feito sentido, tudo tem feito sentido, mas acho que agora é que caiu a ficha.
Agora que eu entendo porque o propósito é intransferível. Porque uma dessas pessoas que estavam ali naquele lugar, naquele momento, ela também aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho, irmão. Você tem ideia do quão tremendo é isso? Você tem ideia de como 8 anos se passaram para que algo sobrenatural acontecesse na minha vida e na vida da Miriam? Precisou passar-se 8 anos de um propósito que Deus colocou sobre a minha vida. Pessoas que participaram dessa história até sabiam de algumas partes, mas não por completo, como eu estou declarando para vocês agora. Se você ainda não compartilhou tudo isso que eu estou falando aqui, compartilha, porque eu tenho certeza que tudo que eu estou falando aqui é muito, mas muito de Deus. E tem uma unção sobrenatural. Talvez deveria ser o vídeo dos meus vídeos, das minhas lives, o mais acessado nesse canal. Porque isso que ocorreu na minha vida e vai acontecer na sua vida também, você vai entender que não é uma conversão qualquer, porque o propósito está em se cumprir a promessa como Deus quer e não como nós queremos. Foi necessário algo acontecer na minha vida que eu nunca imaginava. E no momento de pandemia, eu começo a fazer lives na minha casa, começo a chamar pregadores, pessoas que eu sabia que só estavam em casa mesmo com seus familiares, para vir à minha casa e pregar o evangelho, para fazer da minha casa um culto a Deus. Porque eu nunca aceitei a igreja se render para a pandemia, para essa dificuldade que o mundo está vivendo. Porque a igreja não pode parar se o mundo parar. A igreja tem que inventar um jeito e continuar. Porque Cristo não para. Ele está trabalhando 24 horas por dia, 365 dias pela sua vida. Já pensou se Jesus para? Sem ele parar já acontece tanta coisa. Imagina se ele para. Então por que a igreja dele tem que parar? E eu nunca não aceitava isso, e eu conversava com Deus, eu falava com Deus e Deus me falava, então você vai começar a fazer, você tem conhecimento de parte de multimídia, você tem o dom aí para mexer com som, eu tenho certeza que eu vou te capacitar e você vai fazer a live. E eu fui procurando vídeo após vídeo no YouTube, fazendo curso daqui, fazendo curso dali, cursos online, tentando aprender, aprendi uma coisa, qual programa que funciona, como que faz, e pum, conseguimos. Até o momento, a parte inicial, onde o pastor William, quando ele vem pregar, ele entra na nossa casa, e quando ele vem, ele chega, Deus, o Espírito Santo já brandava dentro do ser dele, mostrando para ele. Não porque eu tinha falado, eu não falei nada. Eu fiz algo que estava no meu coração, porque Deus tinha colocado no meu coração que era para fazer a live, que era para entrar nisso de cabeça, e eu só obedeci. E quando ele chega dentro da minha casa lá, ele já sente o Espírito Santo de Deus, ele já sente a unção de Deus dentro daquela casa, e ele vê que aquela casa, ela estava tão cheia da glória de Deus, porque ele viu a simplicidade. Um celularzinho para fazer a live. Eu empilhei um monte de coisa para o celular ficar na altura certa para fazer a live, para transmitir a live. Deixei um copo d'água para o pregador. O local onde ele ia colocar a Bíblia, eu arrumei para ele apoiar a Bíblia, que é o mesmo que eu estou usando aqui nessa noite. E com toda a simplicidade do mundo, Deus tocou no coração dele. Tá o vídeo aí. Eu cheguei aqui, na verdade, ontem, né? Ontem à noite, Elaine me perguntou bem assim: amor, o que você tanto faz aí nesse computador? Já parou de fazer o seu serviço, né? Porque eu levei o computador para casa para fazer alguns serviços lá da loja. E eu disse para ela bem assim: amor, eu estou preparando um sermão aqui, porque vocês todos sabem, mas eu tenho levado a palavra, eu tenho tido a honra de levar a palavra do Senhor nas quintas-feiras na nossa igreja, e eu tenho tido esse costume
de preparar a palavra um dia antes, por exemplo, na quarta, né? E aí eu estava preparando ontem, como se verdadeiramente eu fosse pregar hoje. E aí ela falou bem assim, mas você vai pregar amanhã lá no Diogo? Eu falei bem assim, então, ele não falou nada comigo ainda não, mas eu estou aqui preparando. Aí terminei tudo certinho, aí quando foi hoje, pela parte da manhã, o Diogo me mandou um convite e falou, pastor, o que você acha que está trazendo a palavra lá pra gente hoje, pela live? Aí confesso aos irmãos que eu fiquei meio resistente na hora, eu falei bem assim, Diogo, não tem como fazer por aqui não? Aquele comodismo, né? Até porque eu já estou meio assim, adaptado ao confinamento, né? Maravilhoso, né, que tem sido. E aí, irmãos, eu confesso que eu fiquei meio resistente na hora. E aí falei para ele mandou para mim que era meio complicado fazer, e aí o Espírito Santo falou bem assim, rapaz, vai lá. E aí automaticamente, logo após a mensagem que eu mandei para ele, eu já falei bem assim, não, tudo certo, eu vou ir. Aí ele falou, não, vou ver aqui se eu consigo um meio. Eu falei, não, eu vou ir, pode ficar tranquilo, eu vou ir. E aí quando eu cheguei aqui, irmãos, eu fiquei maravilhado porque eu cheguei aqui e eu encontrei o ambiente preparado. Um ambiente que o irmão Diogo preparou com todo zelo, com todos os recursos que ele tinha. E isso me deixou maravilhado porque eu senti a presença do Espírito Santo já nesse momento. Porque às vezes a gente imagina, tem que começar o culto, e a partir do começo do culto, o Espírito Santo de Deus vai falar comigo, vai me tocar, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente a hora que ele quer, do jeito que ele quer, do jeito que ele precisar de falar, ele vai falar, porque ele nos conhece, irmãos. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo já de cara já me mostrou, olha só, você não precisa de muito, o muito está comigo. E, irmãos, isso me tocou profundamente. E os louvores foram acontecendo e eu já vi que realmente o Espírito Santo de Deus estava aqui, está aqui. Não porque o Diogo é melhor do que ninguém, porque eu sou melhor do que ninguém, não, é porque ele entregou tudo aquilo que ele poderia entregar, ele dedicou esse tempo. Não é porque ele estava à toa que ele fez isso, ele poderia estar assistindo um filme no Netflix, como muitos de nós às vezes pensaríamos em fazer, mas não, ele dedicou esse momento. Eu não estou aqui para exaltar o irmão Diogo, para dizer que ele é o bom, não, eu estou aqui para mostrar para os irmãos que como que Deus age, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. E eu creio que esse momento tem sido um momento de ensino para ele também, assim como tem sido um momento de ensino para mim e para muitos dos irmãos, porque esse momento nos faz refletir quem nós somos e quem Deus é, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que Deus faz, porque nós somos seres limitados, mas Deus não. Então as condições que eu tinha eram um celular, era um copo d'água, uma canequinha de copo d'água para dar para ele e um local para ele colocar a Bíblia. Mas eu fiz tudo aquilo ali para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, depois de tudo que aconteceu, Deus foi falando comigo. Ei, agarra essa oportunidade porque tem um propósito em cima disso. Então, desde o início, lá atrás da conversão, até o momento que eu estou agora, tudo Deus foi falando. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça assim, assim, assim. E eu só fui obedecendo. E nós estamos obedecendo até o momento. Tudo que Ele vem falando. Então, se você ainda acha que alguma coisa que eu faço aqui, alguma coisa que eu falo, vem de mim, você está muito enganado. Você não sabe nem a história, nem o começo da história lá de trás. E é por isso que eu estou contando isso para você. Por isso que existe um propósito intransferível. Mas eu quero que você entenda que existe um propósito intransferível, que é na sua vida. E você precisa compreender que existe esse propósito. E se você ainda não entendeu o que o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite, tudo isso aconteceu por causa de um propósito. Um propósito intransferível.